Salve Maria, continuação dos vídeos aqui. Vocês falam que o catolicismo adultera, etc. Imagina esse cara aqui. Aqui, ó. Pedro foi o bispo de Roma. Ele ia debater com o padre, ele disse que o padre fugiu. Claro, né? Que ia perder o tempo dele com que coisa verídica na patrística, na história da igreja e na escritura. Bispo local, que era o que estava a maior autoridade ali naquela igreja, abaixo dele tinha os presbíteros e abaixo dele tinha os diáconos. Na carta a Roma, é a única igreja onde ele não vai mencionar em momento nenhum a presença do bispo ali naquela igreja. Né? Ele menciona duas vezes em cada uma das outras cartas, e justamente na carta da igreja de Roma, ele não menciona bispo nenhum. Por quê? Porque aquela comunidade não tinha bispo, ela era governada por um grupo de presbíteros. Uma pausa aqui, já que você preparou isso aí para um debate. Para o Lucas Manzoli, ele fala que ali em Roma não tinha um bispo, mas que São Pedro está fazendo ali em 1 Pedro 5,13. Simples. Romanos 1,8, Paulo fala que essa festa era proclamada mundialmente. Para nós não interessa o termo, mas São Paulo está saudando ali a comunidade dos Coríntios, mas não está citando o bispo. Mas a Bíblia diz em 1 Pedro 5,3 que o Pedro está ali em Roma, a igreja escolhida. E João 21, do 15 a 17, vemos que quem é o pastoreio dessa igreja? Os caras, eles distorcem a história. Aí vem protestante falar que eu manipulo a escritura. Meu irmão, você não tem obrigação de acreditar na minha pregação. Simples, pô. Fica com esses doutores mentirosos. Uma pausa aqui, já que você preparou isso aí para um debate, e no debate você não ia ter falado tudo de uma vez, mas é o seguinte, a igreja romana, ela gosta de afirmar que o Pedro, ele passou anos lá em Roma, tipo 15 anos, alguns falam um pouco mais, 20 anos. 25, na verdade. 25 anos. Ó, é historiador também. 15, 25. Eles vão chutando para manobrar, para manipular a mentira. Tal, em Roma tal. Isso é possível do ponto de vista da cronologia, levando em conta os fatos bíblicos, porque você tem Pedro se encontrando 14 anos depois da sua conversão com Paulo se encontrando 14 anos depois da sua conversão com Pedro. O concílio lá de Atos 15, o Pedro está junto. Vários momentos do Novo Testamento tem o Pedro ali em Jerusalém e não lá em Roma. Como que a gente entende? Tem muita coisa a Bíblia sobre isso, só que eu vou resumir bastante, senão vai ficar muito longo aqui, né? Simples, porque o livro de Atos dos Apóstolos é o livro de travessia. O livro só termina quando Paulo chega em Roma, onde São Pedro já está lá, onde ficou 25 anos pregando e edificando a igreja. Que testemunha viva dos pais, fala que os dois heróis ali que morreram ali, que organizaram a igreja, fundaram e organizaram a igreja que está em Roma, certo? Em Atos 15, São Pedro está ali para colocar a casa em ordem. É só, vamos ver a visão do Lucas Manzoli. Só sobre essas questões. Eu faço só os mais importantes, as evidências mais fortes. Paulo vai escrever em cerca de 58, 59 depois de Cristo a carta deles Romanos. Teoricamente, a Pedro está lá já há décadas, né? Se realmente ele ficou 25 anos lá. Mas aí, no final da carta, além de não mencionar Pedro em momento nenhum da carta, ele vai, no final da carta, o último capítulo, capítulo 16, ele vai saudar nominalmente 27 pessoas em Roma. Você pensa, Pedro não apenas é o chefe da igreja de Roma, como o Papa é o chefe da igreja inteira. Então ele, obviamente, seria o primeiro a ser mencionado, com muita pompa, com muita ênfase. No entanto, ele vai citar 27 pessoas, entre elas nomes como Epéreto, Ampilato, Estaques, Aristóbulo, Herodião, Trifena e Trifose, Pérside, Rufo, a mãe do Rufo, o Assíncrito, o Flegonte, o Patrobras, não confundir com o Petrobras, é Patrobras, o Filólogo, o Nereu, a irmã do Nereu e justamente o Papa infalível que governa sobre toda a igreja, ele não menciona na carta aos romanos, né? Então, a sogra. Exato, menciona até a sogra. Tá aí uma dica para quem tá, sei lá, a mulher tá gestante aí, tá querendo um nome para criança, tem Exato. Olha só. Para nós não interessa, o que interessa aqui, ó. Primeiro Pedro 5,13. Olha só. A igreja escolhida da Babilônia vos saúda, assim como também Marcos, meu filho. Ó. Pedro já está ali em Roma. A sede está sendo edificada. Mas Paulo, na sua epístola, não está citando, cita fulano, ciclano, mas não cita o pastor universal. Mas Gálatas 9, Paulo, quando se converte, vai reconhecer a sua graça às colunas. Atos após 15, ali já está definido, cara. Na minha boca, Deus escolheu.
Deus me escolheu para apacentar, João 21, do 15 a 17, a minha igreja. Simples. Romanos 8, Paulo diz que vai ser proclamada a fé romana. Olha só. Santo Irineu de Leão, no século 3, vai falar, ó, capítulo, ó, Santo Irineu de Leão, contra as heresias, no livro 3, capítulo 2, ou 3.2, a igreja muito grande, antiquíssima e universalmente conhecida, fundada e organizada em Roma pelos dois gloriosos apóstolos, Pedro e Paulo. Ó, Santo Irineu está deixando bem claro. Mas São Paulo, eles usam esse termo. Mas por que São Paulo não cita São Pedro ali na saudação? Cara, para nós não me interessa, para nós o que interessa é o quê? São Paulo está sob o pastoreio de São Pedro também. Como fiz um vídeo ali ontem mostrando, simples, até a comunidade ali, o povo gentílico, tinha uma sede, Roma. Por que a sede ali? Porque foi profetizado ali. Onde Pedro está, será edificada a minha igreja. Vamos ver aqui Santo Irineu, que é discípulo de Policarpo, que consequentemente foi ali discípulo do apóstolo João. Próximo aos apóstolos. Afirma com clareza que Pedro e Paulo organizaram a igreja de Roma. Simples, pô. Pessoas que caminharam. É difícil entender isso com os apóstolos. Conviveram com os apóstolos. Foram transmitidos pelos apóstolos. Estou citando aqui, ó, Santo Irineu, que é discípulo de São Policarpo. Olha só, cara. Vamos citar aqui Tertuliano, no século 3, ó. Feliz é a igreja romana, a qual os apóstolos derramaram toda a sua doutrina, juntamente com o sangue, mais uma evidência clara do vínculo direto entre os apóstolos, a igreja de Roma, aqui pela fala de Tertuliano. Simples entender isso, pô. É só. Na era primitiva era diferente. Não. De Atos foi uma... O livro de Atos foi uma travessia de Jerusalém para Roma. O livro de Atos só termina em Atos 28, quando Paulo chega em Roma. E lá em Atos 23:11, Deus aparece a Paulo e diz: do mesmo modo, deste testemunho em mim, em Jerusalém, necessário que testifique em Roma. Algumas traduções está escrito, ou preciso. Olha só. O livro de Atos é um livro de travessia. Onde Eusébio Cesareia deixa bem claro que São Pedro ficou 25 anos ali em Roma. Simples entender isso. Vamos mais. Isso sim é manobrar protestante. Isso sim. Criança tem vários nomes aí. Junta 3 hereges e dá essa imundiça. Mas não tem Pedro, né? Voltando. Não tem Pedro. E aí nas cartas que Paulo vai escrever na prisão, isso ele já estava em Roma, né? Você vê aqui em Atos 26, a 28, ele vai chegar em Roma, isso aí por volta de 62, e mais uma vez, ele vai reunir. Vale a pena até ler esse texto, deixa eu ver se separei esse texto aqui, porque aqui, quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria sob a custódia de um soldado. 3 dias depois, ele convocou os líderes dos judeus. Eles responderam: não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito, e nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Todavia, queremos ouvir de sua parte o que você pensa,
pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra essa seita. Então vamos contextualizar aqui. Paulo chega em Roma em 62 depois de Cristo, quando Pedro já estaria lá pelo menos uns 15, 20 anos lá em Roma, certo? Teoricamente, de acordo com a tradição deles. Aí ele chega lá e reúne os líderes dos judeus. Olha só, de acordo com a tradução dele, então quer dizer que a tradução católica é uma tradução mentirosa. Não, eu, Lucas, estou com a verdade. Se Paulo está ali em Roma, por que ele vai fazer a saudação às comunidades de Roma, se ele já está lá em Roma? Ele foi ali ejetar a serva da Rio de Oliveira. Também ajudar São Pedro a edificar essa igreja, a organizar essa igreja, onde Pedro estava ali. De acordo com a tradição deles. Aí ele chega lá e reúne os líderes dos judeus. Os líderes, não era pessoa qualquer, não era leigo qualquer. E esses líderes, aparentemente, mal sabiam direito o que era o cristianismo. Porque eles falam, a gente quer ouvir dessa parte, porque por todo lugar tem gente falando disso. Peraí, o centro do cristianismo era justamente Roma nessa época, de acordo com eles. Né? Então como é que eles não sabiam direito o que era o cristianismo? Quando a igreja se firma em Roma, ali fica o centro do cristianismo. Ali, a comunidade de Jerusalém era uma comunidade. Quando a igreja se firmou, tem uma sede. 1 Pedro 5,13. Não é mais Jerusalém. Jerusalém é uma comunidade. O livro de Atos é um livro de travessia. Tanto que Paulo ali, Atos 23:11, vai para Roma. Dá testemunho, como deu testemunho em Jerusalém. Certo? Continua. Assim combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado. Ida em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações, ele testemunhou o reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e dos profetas. Ou seja, Paulo precisou explicar para eles o reino de Deus e testemunhar o reino de Deus. Por quê? Porque aparentemente não tinha o Papa infalível lá nesse lugar, nessa época, né? E aí as cartas que Paulo Brincadeira, pô. vai escrever da prisão, isso que é mais interessante, porque ele vai mencionar nominalmente várias pessoas que estavam com ele lá em Roma, vários parceiros dele lá em Roma, e nenhuma vez ele menciona Pedro. Filemon, por exemplo, ele vai dizer, Epáfras, meu companheiro de prisão. Ó, dá um pause aqui pra gente entender o que, ó. Você pega em Gálatas, tem essa resposta, ó, de Bíblia, tá, ó. Gálatas 2:7, ó. Ao contrário, vieram que o evangelho do circunciso me era confiado, como o do circunciso a Pedro, ó. Olha só, do circunciso era confiado a Paulo e do circunciso a Pedro. Olha só, a distinção. Vamos resumir. Paulo tinha um povo específico para pregar o reino de Deus. E Pedro tinha um povo específico para pregar o reino de Deus. Simples. São Pedro não ia conseguir fazer todo o projeto, todo o propósito ali em Roma sozinho. Em Jerusalém ali, a sede era ali. Os cristãos saíram para pregar. Ficou ali só o bispo Tiago. Tanto que Atos dos Apóstolos 15:7 tem uma discussão. Tá Paulo, tá Tiago, tá os apóstolos, os anciãos ali. Ninguém consegue colocar a casa em ordem. Só São Pedro. Ó, Atos. Mas por que São Paulo não cita ali o pastor São Pedro nas suas epístolas? Porque no Concílio de Jerusalém já está definido, cara. Quem é o líder dessa igreja? Aí esses caras tentam desmistificar a história para degrinir o pastoreio, porque tira esse contexto. Se a igreja Pedro não estava ali em Roma, então não tem um pastoreio universal. Olha só, Atos 15, ó. Vemos ali Paulo, Barnabé, Tiago, bispo de Jerusalém, o líder daquela comunidade, não colocou a casa em ordem. Os anciãos, os apóstolos 15:5, ó. Atos Apóstolos 15:1-3, ali, ancião, ó, de Jerusalém.
Ao fim, 7, as apóstolos 15, 7, ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e ele disse: irmãos, sabeis que já muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do evangelho e crescem. Olha só. Ali, os anciãos, os apóstolos reunidos ali em Jerusalém, porque eles estavam reunidos ali, os anciãos, as autoridades da igreja, primeiro quando Jesus foi simplesmente os apóstolos, olha só, ancião, ali, os apóstolos já sabem do pastoreio de São Pedro. João 21, do 15, 7, Pedro, apacenta meus cordeiros, Pedro, apacenta minhas ovelhas, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, meus cordeiros, minhas ovelhas. Em Lucas 22, 31, que isso roga por esse pastoreio para Pedro não desfalecer diante de seus irmãos. Ah, mas São Paulo não está citando São Pedro. Mas ali no concílio já está declarado quem é o líder. Deixa bem claro, ó. Há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, ó. Simples. Você vê as cartas aos Efésios citando São Pedro? Você vê as cartas às comunidades dos Coríntios citando São Pedro? Você vê a Atos Apóstolos citando São Pedro? Você vê as comunidades de São Timóteo citando São Pedro? Mas Romanos, você não vê, cara. Você pode pegar Atos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Tessalonicenses, Colossenses. Por exemplo, as comunidades com eu saúdo aos irmãos colossenses, ao nosso bispo universal São Pedro. Não cita, cara. Já está definido. Cara, é só. São Lino, o primeiro sucessor de São Pedro, São Lino. São Lino ali estava ali nesse cursilho. Vai dizer em 2 Timóteo 4, 21. Quem é São Lino? Representante de São Pedro, discípulo de São Pedro, se converteu com a pregação de São Pedro e se tornou seu sucessor. Eusébio em Cesareia, ó. O primeiro sucessor de São Pedro foi Lino, que Paulo menciona em 2 Timóteo 4, 21. Saúda-te, Eubulo, e Prudente, e Lino, e Cláudio, e todos os irmãos, ó. Não está citando São Pedro, mas tem um discípulo de São Pedro. Um representante de São Pedro. O Papa não precisa estar especificamente ali, mas o Papa tem um representante. Simples entender isso. Olha só. Eusébio de Cesareia deixa isso bem claro. Testemunho de... Livro Eusébio Histórico que ele diz a mesma coisa abertamente depois do martírio de Paulo e de Pedro. Lino foi o primeiro a receber o episcopado da igreja de Roma. Lino, livro que Lino, depois de 12 anos de administração, morreu no 2º ano do Império, título São Lino. Cara, que linda a Igreja Católica. A Igreja Católica ela é linda, não é essa mentira protestante. Vou citar aqui Santo Irineu de Leão, no século II, depois de Cristo. Ele veio antes de Eusébio. O testemunho dele é mais perto ainda da fonte mais dos apóstolos. Ele é um escrito de 2º século, do começo do século II. Ele foi discípulo de São Policarpo, grande São Policarpo, e São Policarpo foi discípulo de São João, o apóstolo evangelista, né? Então, São João, então São João é a sede, um episcopado a Policarpo, como a sede episcopal a Santo Irineu de Leão. Olha só, cara. Que São Irineu diz sobre os apóstolos Pedro e Paulo, tendo fundado 1 Pedro 5,3, deixa bem claro, pô. Pedro está ali em Roma, onde Paulo chegou ali para ajudar São Pedro. A missão de São Pedro e São Paulo é edificar a igreja. Os caras estão preocupados com a saudação, cara. Mas Paulo não citou, etc. Os caras estão preocupados com isso, cara.
Esquece toda a essência, o principal. Quem dera a vida por essa igreja? Para edificar, para organizar. Não, o Lucas Banzoli está preocupado porque São Paulo não citou São Pedro nas suas cartas. São Paulo diz que essa fé romana será proclamada mundialmente. Onde São Pedro está edificando essa sede. Como diz Mateus 16, 18, cara. Ó, Santa Helena de Leão. Pedro e Paulo, tendo fundado a igreja, instituído a igreja de Roma, transmitiram o episcopado a Lino, e ele sucede Anacleto, depois desse Clemente, etc, 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 e vai. Que interessante, né? Simples, pô. Citei várias fontes, pô. Os caras estão preocupados. Aqui, ó. 2 Timóteo 4,21, Paulo não está citando São Pedro, mas está citando um representante de São Pedro, o primeiro sucessor de São Pedro ali, ao episcopado papal. Está preocupado a quem Paulo está saudando. Nós está preocupado com isso aqui, ó. 1 Pedro 5,13, ó. A igreja é escolhida da Babilônia. Saúda-vos assim também como Marcos, meu filho. A igreja é escolhida. Simples, salve Maria, sou servo missionário Roberto. Você quer? Isso sim é manobrar. Para tirar a visão da história. Nós não precisamos manobrar a escritura. Nós não precisamos adulterar texto. Que a Bíblia já deixa bem clara. Coisa que vocês não têm amor. Fica escutando fulaninho, cicrano, pastorzinho. Eu só creio na Bíblia. Quando a gente mostra na Bíblia as suas heresias, a igreja está manipulando. Salve Maria sobre sua vida.